amados irmãos que se encontram em casa, alguns se encontram nos seus respectivos trabalhos, alguns talvez estejam hospitalizados assistindo o culto. Nós queremos nesse momento saudar a todos com a graciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos amados membros da nossa igreja, um abraço não somente meu como pastor, mas também do pastor Samuel, o pastor da nossa igreja, expressando esse carinho pelo seu rebanho e que nós possamos nos sentir, mesmo à distância, alcançados por esse forte abraço, afetuoso abraço da graça do Senhor sobre nossas vidas. Nessa noite, eu gostaria que nós pudéssemos pensar um episódio que relata no livro de Jonas, um livro bem curtinho, um livro de 4 capítulos apenas, e é um livro que fala exatamente uma história bem interessante, que é muito pertinente para este momento em que nós estamos a viver. A história diz, eu não vou ler os 4 capítulos, mas nós vamos fazer uma síntese desses 4 capítulos, que na verdade é o chamamento, a convocação a Jonas, para que ele pudesse ir a Nínive pregar, trazer a mensagem de Deus, a mensagem de exortação, de evangelismo, mas também uma mensagem dizendo, convocando o povo de Nínive ao arrependimento. E Jonas, ele é um profeta nacionalista, patriota, ele tinha raiva do povo de Nínive. O povo de Nínive era mal contra o povo de Deus. Era um povo difícil. E Jonas tinha no seu coração que eu vou a Nínive, mas eu conheço Deus. Eu sei que eu vou lá pregar e Deus vai terminar sendo generoso com esse povo e perdoando. É exatamente isso que tem no coração de Jonas quando Jonas tenta fugir da missão. Pega um navio, ao invés de ir para Nínive, pega para Tarsis. E está tudo certo. O navio está lá, a viagem está programada, parece que tudo estava dando certo. Até o momento que, em meio à viagem, o mar fica revolto e aí os marinheiros começam a lançar a sorte para descobrir o que é que estava a acontecer. E Jonas, tranquilo e calmo, dormindo no porão. E aí, quando os marinheiros cansaram de tentar descobrir o que estava a acontecer, Jonas então se coloca dizendo, olha, o problema está comigo. Deus me deu uma missão e eu estou fugindo dela. E por isso todos nós estamos pagando. Pode me lançar fora desse navio e tudo vai acalmar. E os marinheiros ficaram relutantes para fazer isso, né? Jogar alguém ao mar. Mas mesmo assim o fizeram. E o mar realmente acalmou-se e a viagem dos demais marinheiros foi tranquila. Mas Jonas foi tragado por um grande peixe. Deus providenciou, o texto diz que Deus providenciou um peixe para engolir Jonas. Jonas foi tragado por esse grande peixe. E Jonas viu-se perto da morte, sentiu o gosto na boca da morte. Mas ali naquele momento de dor, de sofrimento, de angústia, ele clamou ao Senhor, prometendo a Deus que iria cumprir o voto dele, que iria fazer aquilo que tinha se comprometido com Deus. E aí o peixe vomita a Jonas à praia, e Jonas chega então a Nínive. Jonas, ao chegar a Nínive, começa então a pregoar a mensagem de Deus. E o povo lá se arrepende. O povo lá entende que precisa reconhecer Deus como Senhor e proclama um jejum. Se humilham diante de Deus, inclusive o rei de Nínive o faz e o decreta. Coincidentemente, domingo passado, a nossa grande autoridade no país também o fez, conclamou o povo de Deus a estar em jejum, em oração, em prol da nação, em prol desse momento difícil que a nação está a viver. E Jonas então o faz, e as pessoas se convertem. Jonas se distancia para contemplar o que ia acontecer com a cidade. E pasme, Jonas ficou irritado, chateado, aborrecido com Deus.
Porque ele disse, bem que eu sabia, desde que eu saí de lá da minha terra, eu sabia que eu ia estar... É como se ele dissesse numa linguagem de hoje, eu sabia que eu da viagem perdida. Porque minha vontade mesmo é que Deus mandasse um raio sobre esse povo maldito. Mas Deus foi muito generoso, como sempre o é, não somente com o povo de Nínive, mas com todos nós que somos alcançados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jonas se distancia e Deus faz algo interessante. Deixa que uma balbureira suba, cubra Jonas, faça sombra. Jonas começa a desfrutar dessa sombra, depois vem um sol escaldante, a planta morre, o sol bate na moleira de Jonas e Jonas desmaia. E Jonas fica ainda mais revoltado, ainda querendo morrer. E Deus diz, Jonas, se essa planta que você não fez nada para que ela existisse, não fez nada para que ela crescesse e lhe desse sombra, você está assim revoltado porque ela morreu de um dia para o outro, imagine eu se estaria alegre em ver o povo de Nínive se perder. Essa é a história do livro de Jonas. E aí nós queremos tirar alguns grandes ensinamentos para as nossas vidas nos dias atuais. A primeira coisa que precisamos aprender com essa história é que Deus tem um propósito maior, um propósito que vai muito mais além do nosso entendimento. A Bíblia diz que o propósito de Deus é que ninguém se perca. Independentemente dos acontecimentos, das circunstâncias, Deus tem um propósito no seu coração de dizer, eu não quero que ninguém se perca. Que ninguém possa ser perdido, ou todos possam ser alcançados. E é por isso que a nossa missão é pregar o Evangelho a toda a criatura, para que todos possam ser alcançados. Obviamente que todos têm o livre-arbítrio de aceitar ou não a mensagem do Evangelho. Mas Deus deseja que todos sejam alcançados e que todos sejam ganhos. Então a gente precisa aprender isso. O primeiro ensinamento é exatamente esse, entender que Deus tem um propósito muito maior do que o nosso. Jonas não tinha compreendido. Jonas, um profeta nacionalista, queria, na verdade, é que Deus pudesse usar da força, da justiça, da lei. Será que nós não somos bem parecidos com Jonas? Normalmente nós queremos que Deus use da sua força e justiça contra aqueles que nós, por algum motivo, não o aprovamos. Jonas também assim o fez. Então precisamos entender, Deus tem um propósito. Não sei, na sua vida esse propósito de Deus é muito maior. E aí onde você estiver, às vezes é no seu lar, um grande desafio de você entender qual a dimensão do propósito de Deus de ter feito você nascer neste lar específico que você nasceu. Nessa família tão complicada que você nasceu. Nessa mãe tão rígida que você ganhou. Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é que ninguém se perca. E que eu e você temos que entender isso. Onde estivermos plantados, precisamos entender o propósito maior de Deus. E o propósito é que ninguém se perca. Precisamos aprender isso e não somente aprendermos, aplicarmos isso, fazendo com que as pessoas possam ser alcançadas pela graça de Deus. Não pela lei, não pela força, não pelo castigo, não pela punição. Eu acho interessante, muitas pessoas às vezes dizem, quando Deus é assim, Deus ou lhe traz pelo amor, ou lhe traz pela dor. Eu quero desconstruir nesse momento esse andágio popular, que parece até ser bíblico. As pessoas dizem quase como fosse um versículo bíblico. E na verdade não é. Deus nunca vai lhe trazer pela dor. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então, se Ele é amor, não é que Ele tenha amor, mas sim que Ele é o amor. Ele só pode lhe alcançar, então, pelo que Ele é, que é pelo amor. A dor somos nós que criamos. Porque também a palavra de Deus diz que não nos veio nenhuma provação, nenhuma tentação que não seja humana. Não é Deus que lhe dá a aprovação.
Deus não vive tentando a ninguém. Quem tenta é o inimigo. Ao contrário, em meio às provações, como diz a sua palavra, Deus é tão misericordioso, que nos ama tanto, que em meio à provação, apesar de ser humana, Ele providencia um escape para que nós possamos suportar e não nos dar, não permite que chegue a nós uma prova maior do que nós possamos suportar. Esse é um Deus que lhe traz pelo amor. Jonas queria de fato que fosse a justiça aplicada a Nínive. Precisamos aprender isso. Segundo ensinamento, é que nós precisamos aprender nessa história de Jonas, não somente que Deus tem um propósito maior, é que Deus nunca perde o controle. Veja que tudo estava dando certo para Jonas. Ele vai, encontra um navio, indo para outro lugar, paga a passagem, entra no navio, a viagem está indo tranquila e calma, tudo calmo, sereno e tranquilo. Até que Deus diz, os meus propósitos não podem ser cancelados. Deus tem um propósito, a gente precisa entender disso. Entender que Deus não perde o controle. O mar ficou revolto, o navio começou a balançar, os marinheiros ficaram nervosos, pensando que iam sucumbir, lançaram sorte para ver o que estava acontecendo. Mas Deus tem um propósito. Deus disse, olha, Jonas, você precisa chegar em Nínive. Você precisa entender que eu tenho um propósito maior e que eu nunca perco o controle. Entender que Deus nunca perde o controle faz com que nós possamos descansar no Senhor. Às vezes nós nos desesperamos porque, na verdade, nós queremos conduzir as coisas a partir da nossa força, a partir da nossa capacidade. E nesse mundo hoje, de tanta tecnologia, de tanto conhecimento, de tantas informações, cada vez mais nos empoderamos, cada vez mais nos sentimos mais senhores de nós mesmos. Não precisamos mais de Deus, porque nós temos os recursos necessários para resolver as coisas de nossas vidas. Deus está dizendo, olha, vai chegar um momento que você vai ter que se render, que as circunstâncias, mesmo você com toda a sua intelectualidade, com sua formação, com seu conhecimento, com sua capacidade intelectual, com a sua saúde, com seu recurso financeiro, vai chegar o momento que uma circunstância que todos esses fatores não poderão lhe ajudar. E você vai pensar que tudo está perdido. E Deus vai dizer, não, nada está perdido, porque sempre eu tenho tudo sob o controle de minhas mãos. Não é interessante o texto? O navio balança, jogam Jonas ao mar, um grande peixe aparece para engolir Jonas. E Jonas fica ali dentro do peixe. É uma providência, é um controle, é uma total situação de controle da parte de Deus. É Deus dizendo, não, nada foge do meu controle. Amado, eu não sei o que é que você está passando neste momento, mas eu quero lhe dizer nessa noite, independentemente do que você esteja a passar, não se desespere, porque o Deus que nós servimos, Ele não perde o controle. Ele vai estar sempre no controle da sua vida. Ele vai estar sempre no controle das circunstâncias. É verdade que nós vivenciamos nesse momento um momento difícil. O mundo está sendo afetado por uma pandemia. Mas o que é a pandemia diante da poderosa mão de Deus? O que é uma pandemia diante do poder do nosso grande Deus? Deus não perde o controle. O Estado pode perder o controle, eu posso perder o controle, os governantes podem perder o controle, mas Deus estará sempre com tudo sob controle. E não somente sob controle, no tempo certo. Deus tem tudo no tempo certo. Porque o peixe estava exatamente ali na hora que Jonas foi jogado? Porque o peixe poderia estar mais distante. Jonas teria que debater na água. Não, ao cair na água parece que já estava lá um peixe esperando por Jonas. Deus está dizendo, eu tenho controle sobre o tempo. Eu tenho controle sobre as circunstâncias. Eu tenho controle sobre a tua saúde. Eu tenho controle sobre a tua vida. E isso faz toda a diferença quando sabemos que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então precisamos entender piamente que Deus não perde nunca o controle.
que Deus tem o tempo certo para lhe socorrer, para lhe atender, para estar com você todo o tempo. Que a própria palavra de Deus diz que estará conosco todo o tempo da nossa vida, até a consumação dos séculos. Até a consumação de nossa vida aqui, Deus continuará conosco também na eternidade. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer a você: nós seres humanos somos prepotentes, somos pessoas presunçosas. Nós até pensamos que Deus vive em torno dos nossos projetos. Perdoe-me se eu vou lhe frustrar nesse momento, mas Deus não vive em torno do seu projeto. Deus vive lhe convocando o tempo inteiro para que eu e você, para que nós possamos estar em torno do projeto de Deus. Mas nós temos essa presunção, nós planejamos e oramos: Senhor, faz acontecer, Senhor, aprova, Senhor, faz com que isso aconteça, Senhor, vou participar do concurso, me dá a aprovação, Senhor, eu estou planejando me casar, eu quero a tua aprovação. Nós deveríamos, ao contrário, ao invés de chamar Deus para aprovar, para ratificar, para carimbar o nosso projeto, nós deveríamos estar sempre orando: Deus, eu sei que teus projetos são muito maiores que os meus. Eu quero me render ao Senhor. Como o Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Por que a gente não diz isso? Porque a gente está querendo exatamente fazer o contrário. Deus, tu estás aí, vem para aqui e conduz aquilo que eu quero. Não. Nós precisamos nos render e reconhecer que o soberano é Deus e que o projeto de Deus é muito melhor do que o nosso. Então precisamos dizer: Deus, eis-me aqui, envia a mim, me usa, me utiliza para a tua glória, para o teu propósito. É o que Jonas não tinha entendido. Mas foi necessário Jonas ser tragado por um peixe para entender que Deus tinha um projeto muito maior. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria que nós pudéssemos aprender nessa noite. Além de um Deus que tem um projeto muito maior, além de um Deus que quer que nós possamos entender esse projeto e fazer a vontade dele, é importante também entendermos que em meio ao projeto de Deus, quando você se submete a ele, Deus quer lhe trazer grandes ensinamentos para que sua vida seja edificada. Às vezes nós apenas nos deixamos ser usados como se fosse um funcionário na empresa, que produz, que faz a tarefa, que cumpre seu horário. Deus não quer ninguém assim. Deus, na verdade, quer, em meio a usar você, Ele quer também ensinar você. Ele quer nos ensinar. Era o que ele estava querendo dizer a Jonas: aprenda, meu querido, eu tenho um propósito muito maior, é que ninguém se perca. Mas eu quero que você entenda que eu nunca perco o controle. Mas eu também quero te ensinar que quando você se permitir ser usado por mim, você também vai ser alcançado pela graça e pela bondade do meu amor sobre a sua vida. Aquela árvore que cresce, aquela planta que cresce, que faz sombra, que dá conforto naquele momento de um calor escaldante. Deus está dizendo: independente do que você faça, eu vou continuar sendo Deus. Às vezes nós queremos persuadir a Deus. Domingo passado, eu falava e até coloquei no post no Facebook, que todo mundo foi convocado a um momento de jejum. Mas o que é o jejum? Será que jejum é ficar sem comer? Será que jejum é só ficar sem comer? Se nós levássemos por esse caminho que jejuar é ficar sem comer, existe tanta gente no mundo inteiro passando fome, que eles seriam as pessoas mais alcançadas pelo Senhor, porque eles estariam sem comer por muito tempo. E aí nós precisamos entender que jejuar, na verdade, é abdicar. É abdicar daquilo que me distancia de Deus, que me distancia de Deus. Porque jejuar é eu entregar minha vida ao Senhor, entronizando Deus em minha vida. Não somente ficar sem comer,
mas sim entronizar a Deus. Colocar Deus como Senhor de minha vida. Colocar Deus como Senhor e condutor da minha existência. E é isso que nós precisamos aprender. Aprender como Jonas aprendeu. Na dura sorte, no momento de reclamação, de murmúrio, de dor, de sofrimento, Jonas aprendeu. Deus tem um propósito maior. Deus não perde o controle. E Deus quer me ensinar, em meio à crise, em meio às circunstâncias adversas, Ele quer me ensinar que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus da sua vida, sendo Deus da minha vida, sendo Deus da nossa igreja, sendo Deus da nossa família, porque Deus é o Deus que sempre está presente. Aprendamos com esse episódio de Jonas. Aprendamos que Deus tem um propósito muito maior para mim e sua vida, para a minha e para a sua vida. Aprendamos de forma muito categórica e contundente. Não se desespere, porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. E quando Deus quiser lhe usar, Ele também vai lhe ensinar a ser uma pessoa melhor. Ele quis ensinar Jonas, ame as pessoas, se sacrifique pelas pessoas, porque quando você faz isso, eu sou exaltado e as pessoas são alcançadas, porque o meu maior projeto é que ninguém se perca, que eu e você possamos estar imbuídos em atender o propósito e os projetos de Deus, que a nossa igreja possa manifestar um desejo ardente de alcançar as Nínives que existem em nosso entorno, e que nós não possamos fugir como Jonas, e nem ter que ir forçado, mas sim reconhecendo que esta é a nossa missão, que este é a nossa tarefa, e que este também é o propósito maior de Deus. Nínive pode estar dentro da sua casa, Nínive pode estar na sua vizinhança, Nínive pode ser o ambiente do seu trabalho, mas você precisa ser um profeta que acredite que Deus tudo pode e principalmente que é um Deus que restaura, transforma e modifica a existência das pessoas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aprender estes ensinamentos e possamos pô-los em prática para a glória do nosso Deus. Amém. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor.